Bom dia, meus queridos amigos. É com muita alegria que iniciamos o Evangelho desta manhã, rogando a Jesus o amparo espiritual para todos nós, pedindo aos nossos benfeitores amigos que nos estimule a uma nova proposta de entendimento cada dia mais do Evangelho de nosso Mestre. Portanto, convidamos a todos a refletir conosco nas propostas que os evangelistas nos trazem para a manhã de hoje. Nós estamos lendo o capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transporte de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Lucas 6, 22 e 23. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. Aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Marcos, Lucas, Mateus, João, 12, 25 a 26. Rejubilai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Depois acrescenta: Tome a sua cruz aquele que me quiser seguir, isto é, suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe acarretará. Dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas, aos que sacrificam os bens celestes, aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Amado Jesus, quanta grandeza nas palavras dos nossos amados evangelistas, que procuram traduzir de uma forma para nós a clareza do seu pensamento junto a todos nós. Que Jesus nos ampare, que os espíritos bons que auxiliaram na codificação da doutrina espírita amplie os nossos entendimentos para que possamos viver com segurança, na confiança do propósito que cada um temos a seguir as suas pegadas, Mestre Jesus. E nesta manhã alvissareira, nós te pedimos em favor de todos os nossos familiares, especialmente aqueles que mais necessitam de todos nós.
que mais necessita do seu amparo, Senhor. E aqueles outros que viram as costas para os nossos sentimentos, que eles sejam amparados, envolvidos no seu amor. E assim, Jesus, agradecidos, 1000 vezes agradecidos, por tudo que o Senhor tem nos dado como oportunidade para aprender e deixar esta cruz pesada para trás, a fim de que ela se torne leve pelo nosso conhecimento e pela bondade excelsa dos nossos benfeitores. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um dia de paz, de compreensão e de muitas vibrações que vão nos auxiliar em nossas decisões. Que assim seja. Amigos, carregar a sua cruz. Que cruz que é a nossa? A nossa cruz, se podemos traduzir assim, são as nossas lutas. As lutas redentoras que o Pai nos concedeu para que nós possamos trabalhar com a nossa intimidade, visualizando ainda os nossos apegos, as questões dogmáticas que ainda vivem em nós, com o olhar voltado para os ensinamentos de Jesus. Nós queremos carregar a cruz sem dor. Nós queremos compreender a cruz, as provas, as lutas, como um processo sublime de nossa redenção. E Kardec coloca nesse item: quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Que vida? A vida material ou a vida espiritual? Então é preciso que cada um saiba o que é que veio fazer, o que foi chamado a fazer. E o evangelista Marcos nos mostra: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, ou seja, se alguém quiser seguir-me, disse Jesus, renuncie a si mesmo. Renuncie às suas ilusões. Renuncie ao pensamento materialista que muitas vezes nos envolve, as paixões. Tome a sua cruz e siga-me, compreenda a sua dor e busque Jesus. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Aqui nós temos duas propostas. Aquele que se quiser salvar a si mesmo, o homem do mundo, perder-se-á todas as oportunidades. Porque aquele que se perder por amor, compreensão, renúncia, dedicação, o Evangelho nos libertará. Kardec coloca aqui num comentário: rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Quantas críticas ainda recebemos, quantas incompreensões ainda imperam em nossos pensamentos, por não compreender a verdade. E nesse item que Kardec fecha esse capítulo do Evangelho, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, quer dizer, ilumine o seu pensamento. A luz deve projetar novos horizontes para você, meu irmão, para todos nós. É preciso que a gente considere aquilo que Allan Kardec nos traz. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos dê ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira,
porém não maldigais. Este é o grande papel. Muitas vezes nós levantamos críticas pesadas em relação aos nossos irmãos, até de outras religiões ou da nossa mesma religião, por motivo de compreensão. E aqui ele nos chama a atenção: considerai-vos ditosos, quando haja homens que pela sua má vontade para convosco vos dê ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai a cegueira, porém não maldigais. É preciso que a gente possa ver, observar, que tudo aquilo que nós estamos vivenciando, passando em nossa existência, em nossa reencarnação, precisa ser compreendido à luz do Evangelho para que os nossos olhos abram, para que nós possamos ter a força da vontade de erguer e trabalhar para a nossa mudança, e não para colocarmos sempre a questão de que nós estamos sempre de olho na vida do outro, na postura do outro. E ele diz assim, depois acrescenta, tome a sua cruz, aquele que me quiser seguir, compreenda as suas dores, compreenda as suas lutas, para que você possa seguir Jesus. Seguir Jesus é buscar no seu Evangelho a compreensão da verdade, do conhecimento que suaviza o nosso fardo. Isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Todas as vezes que eu vou fazer com que eu venha suportar as tribulações que muitas vezes nós precisamos de buscar na fé, nós vamos buscando um entendimento que eu preciso renunciar a mim mesmo. Quando eu renuncio a mim mesmo, ou seja, aos meus prazeres, as minhas ilusões, eu estou construindo algo dentro de mim. E aqui o Evangelho nos diz, enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação, de que deram prova. Isso aqui nos lembra muito a passagem da Joana de Cusa, quando ela estava na fogueira, e ela vislumbrando a vida futura, pela fé que ela tinha no Cristo, ela se permanece intacta na sua fé, com sacrifícios, com a abnegação do seu pensamento, mas com a coragem de vencer aqueles momentos. Então, todos aqueles que sacrificam os bens celestes aos gozos materiais, quer dizer, foi o que Joana fez, quando o filho que queria gozar os bens da terra, ele pede para que ela negasse Jesus, ele estava em torno, em busca dos gozos da terra, dos gozos mundanos, ela, naturalmente, com a sua fé, diz para ele silenciar que a fé era importante naquela hora, que o Cristo os libertaria. Então, realmente, estes espíritos são retirados do corpo em chama, porque eles já recebem a recompensa divina. E nós aqui vamos ver que nós temos perdido muitas reencarnações, muitas vezes hipnotizados por sentimentalismos enfermiços que vão nos ilhando sem perceber a miragem da própria imaginação. E com isso, nós vamos esbarrando todos os dias
com o pesadelo do tempo que nós perdemos na largada de cada hora em função dos pensamentos distantes e tão inúteis. E é com a doutrina espírita que nós vamos encontrar o significado real das palavras do Cristo, porque ela é a doutrina, é o Evangelho redivivo que vai nos mostrar o que é renunciar a nós mesmos e tomar nossa cruz. Nós lembramos do Evangelho a todo instante e lembramos também da passagem do livro Ave Cristo, quando Eurípides Barçanufo estava numa reencarnação do escravo Rufo e nos dá a grande lição da renúncia de tudo aquilo que ele havia conquistado diante dos homens, da seriedade, do trabalho que não foi honrado, mas ele entende que é preciso renunciar a si mesmo para tomar a cruz. Então, por isso que o capataz, ao olhar para ele, sabendo do esforço dele, mas sabendo da índole moral dele, deixou ele por último para ser vendido. E ele então, quando fala abjura, e naquela reencarnação como como Rufo, ele então diz que ninguém poderia cercear o seu pensamento. E ele não abjura. Por quê? Porque naquele momento ele estava percebendo que a renúncia era dele mesmo. Renunciar à família, o relacionamento com os filhos, mas ele segue Jesus. Ninguém se queixa inutilmente. A dor expressa a perfeição a dor que expressa a perfeição é o fim. Enquanto nós, espíritos, não adquirirmos a consciência da responsabilidade, nós não compreenderemos como é movimentar no mundo para que nós possamos conseguir a libertar, avançar, carregar a cruz para fazer aquilo que o Evangelho está nos dizendo. Quem quiser salvar a vida, perdê-la, a vida do homem, a vida do mundo. Muitos pedem amparo ao mensageiro do plano invisível, mas como recebê-lo se chegam a cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra os rijos nos resvaladouros dos caminhos. Essa palavra de Emmanuel. O conforto espiritual não é como o pão do mundo que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos. Busquemos neste entendimento o sentido maior da verdade, para que nós possamos caminhar com Jesus, para Jesus, servindo, esquecendo de nós mesmos para amar, compreender o próximo como lei maior. Que Deus nos abençoe e que a paz divina se faça no nosso coração. E nesta manhã de luz, de serenidade, nós pedimos a Jesus, por caridade, envolva-nos na sua vibração e que possamos receber o passe com serenidade, alimentando os nossos pensamentos de força, para que a cruz, ou seja, as lutas, sejam melhor compreendidas. Dai-nos o amparo, Jesus. Que esses benfeitores que se estendem as mãos sobre nós, recebam do Mestre a luz do seu amor. Fluidifica a nossa água, Jesus, para que ela se transforme em medicamento, que ela possa ser energizada com as vibrações destes espíritos queridos. Jesus, que o seu amor alcance os leitos em dor,
tantos nossos queridos irmãos que se encontram nos seus lares, como nos outros que se encontram nos hospitais. Quando pedimos o amparo para os médicos que ali trabalham, envolvendo-os de uma forma amorosa, os enfermeiros, aqueles que nos atendem com tanto carinho, aqueles que se encontram nas ruas, são irmãos nossos, fatigados pela matéria, porque ainda não compreenderam a caminhada do Espírito. Que sejamos amparados pelo seu amor, Jesus. E assim, Mestre, agradecido por tudo que tem nos dado, nós, com muita alegria em nossos corações, deixamos o abraço amigo dos trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, agasalhando todos vocês. Que assim seja. Fiquem com Deus. Que assim seja.